Olá, meus queridos! Meu nome é Daniela Estevam, estou aqui para mais uma aula de História. O conteúdo de hoje, particularmente, é o que eu acho um dos mais interessantes. Além de ter sido um acontecimento recente, porque para a história, menos de 100 anos é pouco tempo, gerou transformações políticas e sociais que perduram até hoje. Então vamos lá, aprender um pouquinho mais sobre a Segunda Guerra Mundial. E para dar início à nossa aula, eu vou começar com uma frase de Winston Churchill. Essa guerra, de fato, é uma continuação da anterior. Winston Churchill foi o primeiro-ministro inglês que liderou a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. E o que ele quis dizer com essa frase? Para eu explicar, eu preciso apresentar alguns pontos. Primeiro, o grande fator da Primeira Guerra Mundial foi a disputa imperialista nas regiões da África e da Ásia. Com a crise de 29, o sistema capitalista ficou frágil e as nações que eram consideradas fortes sofreram um baque, fazendo com que essa disputa voltasse a ser pauta dos interesses desses principais países. Um outro fator que é extremamente importante para entender os antecedentes da Segunda Guerra Mundial é o próprio Tratado de Versalhes, que vai julgar a Alemanha como grande culpada da guerra, da Grande Guerra, e vai estabelecer duras penas e sanções para esse país, que como consequência surge o sentimento de revanche associado aos problemas econômicos e o medo do socialismo. Sobe ao poder regimes totalitários, ou também conhecidos como regimes autoritários, que vai centralizar na figura do líder todas as frustrações e os sentimentos de revanche. E é nesse momento que Hitler passa a descumprir todas as bases do tratado. Como, por exemplo, a Alemanha deveria ter apenas 100 mil soldados. Isso é o que ela tinha em 1930, respeitando o Tratado de Versalhes. A partir de 1936, 3 anos após a ascensão de Hitler, esse número sobe para 550 mil. E em 1938, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha possuía 850 mil soldados e já 900 mil reservistas. Um outro ponto importante do Tratado de Versalhes dizia respeito à produção e à quantidade de armas que esse país poderia ter. E novamente Hitler não respeita essas condições e começa a produzir aviões, tanques, armamentos, submarinos. Ele não faz questão nenhuma de esconder que está fazendo isso. A Inglaterra e a França começam a se sentir incomodados com essa posição de Hitler. E numa tentativa de evitar a guerra, afinal, tinham passado por uma crise econômica, pela Primeira Grande Guerra, precisava de um descanso, de um tempo. Eles vão tentar negociar. E aí que vai acontecer a Conferência de Munique. Vão se reunir Inglaterra, França, Alemanha e Itália. A Alemanha alega que a região dos Sudetos, que pertencia à República da Tchecoslováquia, possuía muitos alemães e que essa região deveria fazer parte do território alemão. E como o Reino Unido e a França não queriam esse confronto direto, aceitaram essa imposição. E a parte dos Sudetos passou a pertencer ao território alemão. Resumidamente, nós podemos dizer que as causas da Segunda Guerra Mundial foram o sentimento nacionalista alemão, a ascensão desses regimes totalitários ou autoritários, a Liga das Nações sendo totalmente ineficaz. A proposta da criação dela era que ela evitasse novos confrontos. E por fim, essa política de apaziguamento, que ao invés de impor limites a Hitler, aceitou, fazendo com que ele se sentisse confiante e desse início ao seu processo de expansão. Mas Hitler tinha a consciência de que ele não podia entrar nessa batalha com duas frentes, ou seja, invadindo a parte europeia e também a parte asiática. Mesmo ele tendo repúdio, não gostando do comunismo e tratando o comunismo como escória, ele vai fazer um acordo com a União Soviética, o chamado Pacto Ribbentrop-Molotov, que são os nomes dos ministros das relações exteriores dos dois países. Nesse acordo, eles assinam um pacto de não agressão por 10 anos
E não bastasse isso, eles dividem o território polonês. Uma parte pertenceria à União Soviética e o restante mais próximo da Europa passaria a pertencer à Alemanha. Diante da fragilidade demonstrada pelos países europeus, Hitler aproveita e dá início à sua expansão territorial. E em 1939, ele invade a Polônia. A Inglaterra e a França, percebendo que não existe acordo, que não tem como mais fazer uma política de apaziguamento, declaram guerra a Hitler, dando início à política de alianças. Alemanha, Itália e Japão formam um eixo, que também é conhecido como Roma, Berlim, Tóquio, devido às suas capitais. No primeiro momento, os aliados serão apenas Inglaterra e França, mas depois, com o ataque aos Estados Unidos e à Rússia, eles vão passar a pertencer a esse grupo. Nesse mapa a gente consegue ver bem o avanço de Hitler. Em março de 1938, ele descumpre o Tratado de Versalhes, anexando o território austríaco à Alemanha. Outubro de 1838, após a Conferência de Munique, ele vai anexar os Sudetos ao seu território. Em março de 1939, começa a invadir o restante do território da República Tchecoslováquia. E em setembro de 1939, ele vai atacar a Polônia. E é nesse momento que ele vai criar um estilo de guerra chamado Blitzkrieg. Essa tática de guerra está associada a um ataque surpresa e marcada pela brutalidade e pela rapidez da manobra. E por que isso é uma tática nova? Porque antes havia a honra de guerra. Você faz a declaração de guerra ao país. Você dá a chance desse país saber que ele vai ser invadido, que vai haver uma guerra, para depois iniciar os ataques. Hitler não faz assim. Ou melhor, ele até faz. Ele até avisou a Polônia, mas quando as suas tropas já estavam praticamente no território polonês. Não havia chance de defesa. E uma outra característica da Blitzkrieg, além desse ataque relâmpago de ser muito rápido, era utilizar tanto o exército, ou seja, um ataque terrestre, quanto aéreo e, se possível, marítimo. Essa imagem que eu trouxe para vocês mostra o momento da invasão alemã ao território polonês. Acima a gente vê os soldados limitando o território, os poloneses sendo revistados por soldados alemães que passam a dominar a região. A gente também observa um menino desolado, ali era sua casa e ele havia perdido tudo. E por fim, a imagem mais chocante, que é o enforcamento dos poloneses que não aceitassem o domínio alemão. Eu trouxe também um relato de uma jovem da resistência polonesa que dizia que quando a Alemanha invadiu a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, ela estava passando férias de verão em uma pequena cidade no rio Vístula. Assim que as tropas alemãs entraram na cidade, os soldados colocaram fogo numa pequena sinagoga no centro. Eles amarraram o rabino dentro do prédio em chamas e provocaram os judeus ortodoxos mais velhos a entrar no prédio para salvá-lo. Ela diz que tinha apenas 10 anos, era uma criança, e foi testemunha do tratamento bárbaro dispensado aos civis inocentes. Como vocês aprenderam na ascensão do regime nazista, Hitler nunca fez questão de esconder que era antissemita, ou seja, que não gostava dos judeus. E assim que ele sobe o poder, ele começa a colocar em prática as suas ideias. Esse conflito direto que aconteceu entre Polônia e Alemanha resultou na morte de 6 milhões de poloneses, dos quais 95% eram civis. O retrato dessa brutalidade foi registrado por alguns jornalistas, que dizia que a Polônia parecia um matadouro mecanizado, cuja esteira rolante transportava os cadáveres dos seres humanos assassinados. De 1939 a 1941, Hitler vai colocar em prática a sua política de expansão. E para ele não bastava mais só a Polônia e a Tchecoslováquia. Ele vai partir em direção à Noruega, Iugoslávia, Ucrânia e norte da França. Nessas duas imagens a gente consegue visualizar as tropas alemãs dominando a cidade de Paris e Hitler numa pose com a Torre Eiffel atrás.
Dizem as más línguas que nesse momento ele disse que Berlim era muito mais bonita que Paris. E o reflexo desse domínio é visto no rosto dos parisienses, num misto de tristeza, desespero e medo. Até agora eu falei para vocês da expansão da Alemanha, mas e o Japão e a Itália? Seguiram o mesmo exemplo. A Itália vai conquistar a Albânia e a Líbia, aumentando seu domínio pelo continente africano. Já o Japão invade o Pacífico, dominando parte do território da China e ocupando a Manchúria. Como a política expansionista estava muito fácil para esses três países, principalmente para a Alemanha, que estava muito bem preparada belicamente, ela resolve romper com o Tratado Ribbentrop-Molotov, assinado com a Rússia. E no dia 22 de junho de 1941, a Alemanha ataca o território russo, desejando dominar a cidade de Stalingrado e, posteriormente, várias regiões ricas em minérios. E assim, a Rússia passa a fazer parte da Segunda Guerra Mundial, declarando guerra ao eixo e fazendo parte dos aliados. As batalhas entre a Alemanha e a Rússia serão decisivas para o fim da guerra. E bravamente os soldados russos aguentaram a ofensiva alemã. A princípio, milhares foram para o campo de batalha sem ter armas, agindo como escudos humanos. Tudo isso a mando do seu líder, que não queria permitir de forma alguma que Hitler conquistasse a cidade de Stalingrado. Além da tática utilizada por Stalin, os alemães não contavam que ia ser tão difícil conquistar o território e não estavam preparados para o inverno russo, que novamente vai abater um grande ditador. Eu trouxe aqui para vocês uma pequena cena que mostra como era essa ofensiva, os soldados indo sem nada nas mãos. O filme é Círculo de Fogo. Vale a pena conferir. If the Germans capture this city, the entire country will collapse. I want our boys to resist. Those snipers are demoralizing my army. They sent their top marksman. It seems he's come all the way from Berlin to stop you. How are you going to go about finding this young Russian? I'll fix it so that he's the one who finds me. A battle between two nations became a conflict between two men. I don't stand a chance against this man. If you kill him, you can win the war for us. You've promised people a victory I can't deliver. Com a entrada da União Soviética na guerra, ainda faltava um grande país para fazer parte desse conflito, os Estados Unidos. Apesar dos apelos de Winston Churchill, o governo americano não queria participar dessa guerra, pois dizia que não pertencia a ele. Era uma guerra europeia. Ele apenas se preocupava com o avanço dos japoneses pelo Oceano Pacífico, pois assim seria uma ameaça ao seu território. E foi justamente o que aconteceu. Apesar das tentativas de paz, no dia 7 de dezembro de 1941, o Japão ataca a base naval de Pearl Harbor, que se localiza no Havaí, ilha pertencente aos Estados Unidos, que fica no Pacífico. Da mesma forma que os alemães, os japoneses avisaram o governo americano que não haveria trégua e nem paz 30 minutos antes do ataque. Praticamente, o presidente recebeu a mensagem ao mesmo tempo, de não acordo e de ataque à base naval. Esse ataque resultou com a morte de aproximadamente 2.500 estadunidenses e fez com que o presidente americano, que não queria participar da guerra, solicitasse ao parlamento a autorização de declaração de guerra ao eixo, o que acaba acontecendo 2 dias depois. Apesar do ataque ter sido muito planejado e feito de surpresa, ele conseguiu afundar alguns navios, mas não destruiu boa parte da marinha americana, pois os principais, que eram os porta-aviões, estavam em alto mar e dessa forma não foram atingidos. Além disso, na base naval de Pearl Harbor existia as regiões que eram para consertar esses navios e também os tanques de combustível. E por um erro de estratégia por parte dos japoneses, esses 2 locais não foram atingidos também. O almirante japonês responsável pelo ataque
Depois que recebe essas informações, diz uma frase que ficou bem famosa. Acho que acordamos um gigante adormecido. E para finalizar essa aula, eu vou terminar com um trecho de um filme que mostra uma parte desse ataque à base naval de Pearl Harbor. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu volto para a correção dos exercícios. Um abraço e até mais. You would see darkness. Wir werden bombardiert! Raus aus den Kojen! Immer diese Übungen. Runter!